Olá, criptomaníacos! Se você entrar nos comentários dos meus vídeos de um mês atrás, o que você vai encontrar lá são as pessoas me chamando de profeta, o cara que nunca erra, o melhor analista de Bitcoin do mercado. Um mês depois, se você acessar minhas redes sociais, em qualquer postagem, por exemplo, lá no Twitter, no X, você vai ver o completo oposto. Pessoas afirmando que eu nunca acertei nada, que eu errei ao longo de todo o ciclo. Como é possível que em somente um mês os comentários tenham mudado 180 graus? O ponto é que nunca foi sobre eu acertar previsões, e sim sobre essas pessoas estarem esperançosas ou não. Ao longo de todo o ciclo, eu errei inúmeras vezes. Por exemplo, quando eu achei que empresas expostas ao Bitcoin, as Bitcoin Treasury Companies, como por exemplo a Strategy, teriam quedas menores do que o do Bitcoin por serem ações de empresas. Portanto, teoricamente, teria uma volatilidade menor. E eu errei. Mas conforme o preço do Bitcoin ia subindo, a esperança das pessoas ia crescendo e pronto, todos esses pequenos erros no caminho iam sendo apagados, como se eu nunca tivesse errado, eu fosse um profeta do Bitcoin com uma bola de cristal. E agora que o preço começa a desabar e a esperança se transforma em medo, todos os acertos que eu tive ao longo do caminho também são apagados. E eu estou trazendo esse tópico no início desse vídeo porque eu acabei de assistir um vídeo do Alessio Rastani, um analista famoso do mercado, tem canal no YouTube, sigam o Alessio também, vocês que falam inglês, que ele estava preocupado justamente pelo lado oposto. Lá no mercado de ações, todos os comentários dos vídeos dele estão falando que o preço vai subir muito, muito, muito além do patamar atual. E isso assustou ele, porque com anos de mercado ele sabe que isso aí é sinal de topo. As pessoas se convencem de que existem fundamentos para as ações não caírem mais, elas continuarem subindo eternamente. Ele usa como exemplo lá a questão da Tesla, que quando teve um primeiro pico, as pessoas diziam que a Tesla não iria corrigir porque o Elon Musk é um gênio. Quando veio a correção, todos mudaram 180 graus, falando que a Tesla nunca mais ia se recuperar, porque o Elon Musk foi tipo um golpista, né? Ele vendeu um sonho para as pessoas e depois, obviamente, as ações voltaram a subir e bater uma nova alta histórica. O que ele quis mostrar nesse vídeo é como as pessoas agem somente pela emoção. Quando os preços estão no topo, elas apagam qualquer chance de queda, né? Elas se iludem falando que estão baseadas em fundamentos, mas apagam qualquer fundamento negativo. E quando o preço está caindo, está no fundo, elas também apagam qualquer fundamento otimista. Tudo é negativo, tudo é um caos, ninguém sabe de nada, é o que vocês encontram nos comentários nessas fases. Mas o engraçado disso é que topos e fundos aparecem justamente nesses momentos. No momento de euforia máxima ou de medo máximo. Se seguir a manada desse resultado, a maioria seria rica. E não é isso que a gente vê. A gente vê um bando de gente pobre procurando culpar os outros pelos seus próprios resultados. Vocês nunca me viram culpando ninguém aqui por não ter saído no topo dos outros ciclos. E será que eu deveria considerar isso um erro? Claro, você pode dizer, Guilherme, se você tivesse vendido no topo do ciclo passado, você poderia ter recomprado muito abaixo. Mas quem diria que eu recompraria no ponto certo? E se eu esperasse cair mais e o preço voltasse a subir? Quanto eu teria perdido nesse processo em qualquer um dos ciclos passados? Porque é muito fácil você falar que vai recomprar no fundo, mas quando o preço estiver realmente lá no fundo, imagina, ciclo passado, saiu de 70, caiu para 15. Você compraria no 15? Ou você ficaria com medo de comprar? Provavelmente você teria medo de comprar. E quando o preço disparasse de 15 para 40, bom, agora você não pega mais. Então, muitas das vezes, para a maioria das pessoas, a melhor coisa a fazer é não vender. É ter a convicção de que, leve o tempo que levar, o preço no futuro será maior. Pelo menos funcionou para mim até hoje. E eu digo isso no momento onde o Bitcoin perdeu 2 dos seus principais indicadores. Mas são 2. Estamos falando do ciclo de 4 anos, ou seja, o período normal do Bitcoin entrar em bear market, que teoricamente já passou, e estamos falando de perder a média de 50 no gráfico semanal. São 2 indicadores. Então, não tenho certeza absoluta sobre final de ciclo ou não, e nós vamos discutir isso ao longo do vídeo. Mas o importante é você ter consciência de que você não deve nunca seguir manada. Se eu aprendi alguma coisa com tanto tempo de mercado, é que o Bitcoin vai vencer, mas nem todos vão vencer junto com ele. Vamos começar por esse depressivo gráfico diário, mais um dia de forte queda, sendo que finalmente tivemos a
a Death Cross, a cruz da morte no gráfico diário que te espera há tanto tempo, que é esse cruzamento da média de 50, a linha verde, para baixo da média de 200, a linha vermelha. Tá vendo? Onde marca a linha azul aqui. Então ela aconteceu ontem, dia 16 de novembro. E como vocês sabem, quando ela acontece, ela marcou todos os fundos de poço deste ciclo de alta. Então, sempre tivemos um topo, né, uma alta histórica, uma forte correção no Bitcoin, e ela acaba exatamente quando acontece essa cruz da morte, que aconteceu ontem. Não exatamente no dia, por exemplo. Na última vez que tinha acontecido, no dia 6 de abril, como vocês estão vendo aqui, né, acontece esse cruzamento das duas linhas, como vocês estão vendo no gráfico, e no dia seguinte acontece o menor preço. Tá? O preço recua até uma mínima de 74.508. Que é no dia seguinte a esse cruzamento. Estamos hoje no dia seguinte ao cruzamento e também fizemos um novo fundo, com o Bitcoin atingindo uma mínima aqui de 91.292, tá? Por enquanto, está exatamente como no último cruzamento Death Cross aqui no gráfico do Bitcoin. E como eu disse, aconteceu em todos esses cruzamentos ao longo deste ciclo. Então esse aqui já é o quarto cruzamento deste ciclo. Setembro de 23 marcou o exato dia de baixa do Bitcoin, né, de menor preço do Bitcoin. 10 de agosto foi um pouquinho depois do menor valor, mas também na mesma semana. E como eu falei, 6 de abril e agora 16 de novembro. Portanto, para esse indicador aqui falhar, significa que teríamos que ter preços mais baixos na semana que vem, por exemplo. Ao longo dessa semana, teríamos que encontrar o preço mais baixo dessa correção. A queda não passaria da semana atual. Então, é uma semana muito importante para a gente verificar se esse indicador, que vem marcando todos os fundos, ele falhou. E se ele falhar, provavelmente é o fim do ciclo. E eu não digo isso pelo tamanho da queda em si. A queda até o momento, deixa eu ajustar para vocês aqui, ela é de 27,8%, né? Do topo até agora. Menor, por exemplo, do que a queda anterior de 31,93% e da outra também de 32,82%. Então, é uma queda dentro dos padrões. Mas nós perdemos indicadores relevantes, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Olha a linha amarela, que é o nosso suporte dos 94 mil dólares, né? Que eu falei para vocês que funciona como stop para quem precisar vender. E realmente, desde que a gente perdeu esse suporte, o preço recuou para 91. Então a gente percebe que era realmente um suporte relevante, que quando foi rompido aqui atrás, em março desse ano, aconteceu isso aqui. Um derretimento do preço do Bitcoin, trazendo ele aqui para a região de 75 mil dólares. E agora nós também estamos rompendo esta linha amarela. Se a gente fechar a semana, portanto, abaixo desta linha amarela aqui posicionada nos 94 mil dólares, significa que a tendência maior seria esse derretimento. Por isso que essa semana é muito importante. E nós também perdemos no fechamento semanal aquele tradicional suporte das médias de 50, né, que é a linha roxa e a linha verde. Então são vários indicadores relevantes que estão sendo perdidos, o que leva a um aumento de probabilidade de estarmos em bear market, estarmos em ciclo de baixa. Mas o que ninguém está considerando é que assim como tivemos um ciclo de alta decepcionante, abaixo das expectativas, nada impede que também tenhamos um ciclo de baixa, caso a gente entre nele, abaixo das expectativas. Qual é a expectativa das pessoas? Bitcoin vai derreter 80%, 70%, como aconteceu em ciclos anteriores. Mas assim como o Bitcoin não subiu 3, 4 vezes em relação ao topo anterior, nós também podemos cair muito menos do que as pessoas estão esperando. E esses que saíram do barco achando que vão entrar nele lá embaixo, podem perder o bonde. Então é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Isso se agrava quando a gente percebe que diversos indicadores já posicionam o Bitcoin num bear market extremo, mesmo com o preço estando somente 20 e poucos % abaixo do topo. Por exemplo, este gráfico histórico que traz aqui lucro e prejuízo, né, a proporção de lucro e prejuízo dos short-term holders, dos holders de curto prazo, posiciona a gente nesse momento num nível mais crítico, mais baixo do que em todos os bear markets anteriores, né, nos últimos dois pelo menos. Né? Aqui nós temos o bear market 2022, olha só o limite que veio de perda para os holders de curto prazo. Veio aqui. A nossa linha tracejada atual está abaixo disso e também abaixo do bear market crítico lá de 2018.
né? Olha só onde veio. Veio aqui, também acima do ponto atual. Então, nesse momento que a gente teve uma queda relativamente comum para o Bitcoin, indicadores posicionam esse momento como um momento mais dramático do que o fundo do poço dos bear markets anteriores. Isso não significa que a gente não possa ver quedas maiores a partir daqui. Mas é importante ter consciência de que estar vendido é tão arriscado quanto estar comprado. Principalmente se o seu objetivo é acumular Bitcoin. Um outro ponto muito relevante de eu trazer para vocês é que, como eu venho falando em diversos vídeos, existia um gap na CME entre 91 e 92 mil dólares. Mais precisamente, 91.900 dólares. E ele foi fechado no dia de hoje, finalmente, né? O último gap relevante deste ciclo acaba de ser fechado. Está aqui no gráfico para vocês, né? O gap era esse aqui, esse espaçamento aqui entre fechamento na sexta-feira e abertura na segunda-feira das bolsas tradicionais. E no caso, todos os gaps desse ciclo foram fechados, menos esse. Agora, isso não é mais verdade. Esse gap também foi fechado. E o interessante é o efeito que acontece após o fechamento de cada um dos gaps. Então aqui nós temos 3 exemplos de gaps fechados, né? Então notem, tá? Tinha essa abertura, o preço subiu, o que ele vai fazer para fechar o gap? Ele vai cair e fecha o gap. E após o fechamento do gap, o que ele faz? Ele vai na direção contrária. Ele dispara, ele sobe rapidamente e deixa um gap no caminho. E aí o que o preço vai fazer? Ele vai recuar para fechar esse gap, aí acontece a queda. Mantendo esse padrão, a gente deveria ver uma recuperação de preço a partir daqui. Porque após fechar um gap, como vocês sabem, o preço vai na direção contrária. Então, natural aqui, tá vendo uma simulação com as barras rosas aqui, né? Seria o preço voltar a subir. Quer dizer que vai subir para a alta histórica? Não! Mas ter algum alívio, alguma recuperação de preço a partir desse fechamento. Pelo menos esse foi o padrão nesse ciclo. E essa tendência de recuperação de preço também ocorre caso tenhamos entrado em bear market, em ciclo de baixa. E eu provo para vocês. Notem aqui no gráfico como... Vou apagar primeiro esse suporte amarelo, né? Como depois que perdemos as médias de 50, o preço desabou direto. Ele não voltou para retestar essas médias como resistência, né? Médias que eram suporte, como vocês estão vendo aqui, e estão vendo em todo o ciclo, como resistência, para confirmar realmente a entrada em bear market. Só que isso acontece em todos os ciclos, como eu vou provar para vocês em ciclos anteriores. Então, se voltarmos aqui, por exemplo, para o ciclo anterior, de 2021, tá aqui na tela, né? Olha aqui foi o topo, 69 mil dólares, o preço desaba para baixo das médias, correto? Olha, ele saiu lá de 69, ele veio buscar 32, olha o tamanho da queda, pessoal. Estamos falando de mais de 50% de queda. E ele volta para testar essas médias, tá vendo? Vem até a média verde aqui, a média de 50 semanal, né? Aí não consegue romper, confirma a entrada em ciclo de baixa e aí desaba para 15 mil dólares. Ah, é só essa vez? Não. Vamos voltar para o ciclo anterior. Ciclo lá de 2017. Aqui está o topo, tá? Dezembro de 17, 20 mil dólares. Aí o preço desaba, rompe as duas médias de 50, vem aqui embaixo, né? E ele volta, ele se recupera para testar essas médias, as mesmas linhas, como resistência, não consegue romper, e aí desaba até o fundo do poço em 3 mil dólares. Notaram? Então sempre acontece um teste nessas médias também como resistência. E isso não aconteceu. Como vocês estão vendo aqui, né? Nós desabamos direto, porque é assim que acontece numa queda violenta, tá? É pânico. Os comentários dos meus vídeos, vocês percebem isso. As pessoas em pânico, estão totalmente desiludidas, né? Acabou o ciclo e tudo mais. Só que depois que a poeira baixa, acontece uma recuperação. Que pode ser uma recuperação para manter o ciclo vivo ou a confirmação de bear market, a confirmação de entrada em ciclo de baixa. Portanto, eu não acho que a gente vai só ter queda a partir daqui. Eu acho que em algum momento essa queda vai terminar, teremos uma recuperação de preço, um reteste nas médias lá, que é uma oportunidade de você que está negativo sair fora, vender, e também uma oportunidade da gente retomar um eventual ciclo de alta. E como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, o preço cair abaixo de 93 mil dólares faria a vela anual, ou seja, o ano de 2025 ficar negativo, ficar na cor vermelha. Pela primeira vez na história, teríamos esse ano pós-halving na cor vermelha. E é o que está acontecendo agora. Olha aqui o preço em 91.900 na cor vermelha, descaracterizando o padrão de um ano vermelho
para 3 anos verdes. Então aqui, ó, 4 anos, né? Ano de bear market seguido por 3 anos positivos de bull market. Bear market em 2018, seguido de 3 anos de bull market na sequência. Tivemos o bear market de 22, e aí deveríamos ter 3 anos positivos, mas esse ano está na cor vermelha. Então isso aqui também dificulta para mim considerar uma venda nessas condições uma boa venda. Como eu falei, nós estamos no primeiro mês de queda. Há um mês atrás eu era gênio. Há um mês atrás o preço estava em alta histórica. E acabou de começar a cair, uma queda de 20 e poucos por cento, e já estamos vermelhos na vela anual. Isso aqui está em linha com aqueles indicadores que mostram que estamos muito esticados para baixo, comparativamente como se fosse um bear market, e não no ano mais forte do ciclo. Lembrando que se você quiser um suporte ao vivo com a equipe da Criptomaníacos e também da Outside, teremos um workshop como se aposentar até 10 anos mais cedo em São Paulo, tá, pessoal? Dia 29 de novembro, é um sábado, 2h15 da tarde, na Expo Center Norte, evento Blockchain Conference. A gente espera vocês por lá, com toda a equipe da Outside. E para você que precisa comprar Bitcoin, aqui na descrição temos diversos links com os melhores serviços possíveis. Trading em corretora estrangeira, sem pagar taxa, que é a Quantifury, e também para comprar Bitcoin no Brasil com privacidade, o melhor P2P que a gente tem, que é Spike to Spike. Todos os links com desconto estão na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.